tipos de demonstração. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho como que a gente pode provar um resultado bastante importante da matemática. Bom, antes de irmos já para as técnicas direto, né, a gente precisa saber o que a gente está analisando, né? Qual tipo de sentença matemática a gente vai analisar para poder fazer essa demonstração. Né? Quando a gente vê alguma demonstração em algum livro de matemática, né, mais formal, ele vai estar escrito como teorema, pessoal. E a gente já viu aí durante o curso, né, nossa disciplina aí, um pouco sobre o teorema, que é uma proposição de implicação, né, onde a gente tem hipótese e a tese que a gente quer provar. Né? Então, um teorema é uma sentença que a gente pode deixar verdadeira. Né? Na verdade, pode deixar não, que a gente consegue demonstrar que é verdadeira. Certo? Então, esse é o teorema. A gente também tem um colorário, pessoal. O que seria um colorário? Bom, o colorário, ele vem do teorema, né? Quando a gente tem algum teorema, assim, muito importante, ele, às vezes, é uma parte do teorema, né? Então, às vezes a gente muda alguma coisinha aqui do teorema e a gente já tem um colorário, certo? Outro, a gente vai ter o lema. Bom, o lema, pessoal, são teoremas também, né? Igual o colorário também é um teorema que vem de outro. Só que o lema, ele é um teorema menos importante que geralmente a gente utiliza ele para ajudar numa demonstração. Como assim, professor? Bom, a gente às vezes está provando um teorema qualquer. A gente está lá demonstrando, só que a demonstração está ficando muito grande. Aí o que a gente pode fazer? Dentro da nossa demonstração, às vezes a gente teve que provar coisas pequenas. E nessas coisas pequenas é o lema. Então a gente pode enunciar o lema antes e utilizar aquele resultado direto na demonstração do teorema. Geralmente é assim que a gente utiliza o lema, certo? E agora a gente também tem ainda as conjecturas. As conjecturas é uma sentença que a gente visualmente olha para ela e fala que aquilo é verdade com base em alguma outra verdade, certo? Então todas elas aqui, pessoal, são proposições, são sentenças matemáticas que devem ser demonstradas através de uma demonstração formal aí, né? Devem ser provadas através dessas demonstrações. Bom, então um teorema, pessoal, é uma proposição do tipo descondicional, né? A qual prova se é verdadeira sempre que se P, então que, certo? Então a gente tem que fazer essa relação, né, que a gente viu de implicação para P, então que. Ah, professor, mas tem o se somente se. Pode ter também. Se a gente tiver o se somente se dessa forma, então o que a gente tem que provar? Isso, que é basicamente o que a gente tinha, e tem que provar isso daqui também, ó. Se que, então P. Né? Então, quando a gente tem um se somente se, a gente tem que provar esse e esse. Então, de qualquer forma, a gente tem que fazer uma demonstração desse tipo. Sempre. Certo? Então, a gente sempre tem que pensar nisso daqui. E qual que é a técnica aí que a gente tem que pensar sempre nessa sentença aqui? Isso sendo hipótese, ou seja, algo que a gente tem como verdade, certo? Então, a hipótese é algo que sempre a gente vai ter como verdade para ajudar a gente na demonstração. Então, se eu estou pegando 2 é igual a 3 como hipótese, eu estou tomando aquilo como verdade. Eu sei que não é verdade, mas às vezes na demonstração a gente vai chegar em alguma coisa que também não vai ser. Né? Já estou dando spoiler aí, né, de como pode ser a demonstração. E aqui é a tese, que de fato é o que eu quero provar. Né? Então essa daqui vai ser a tese. Ah, professor, então quer dizer que quando eu tenho um se somente se, né, deixa eu tirar isso daqui. Então, eu primeiro considero que um é verdadeiro e chego no outro, depois eu considero que o outro é verdadeiro. O anterior? Sim, né? Então você vai primeiro considerar o P verdadeiro e chegar no Q, depois você considera o Q verdadeiro e chega no P, se tiver um se somente se. Se não, é só dessa forma. Considera o P verdadeiro e depois eu provo o Q. Certo? Bom, e vamos ter tipos de demonstração, tá, pessoal? Não vai existir só, eu vou utilizar esse método sempre. Não, vai ter técnicas de demonstração, tipos de demonstração, certo? A primeira demonstração é demonstração direta, tá? Vou colocar assim, demonstração direta. Vai ter outra demonstração que vai ser do tipo prova por contradição. Vai ter outro tipo que vai ser prova por redução ao absurdo, ou simplesmente prova por absurdo, certo? E outro tipo de prova vai ser prova por indução. Né? Bom, pessoal, então esses daqui são os tipos de demonstração que a gente vai ver aí. No caso aqui da prova por indução, pessoal, a gente não vai entrar muito em detalhe nela, porque vocês já vão ver aí em outra disciplina, certo? A gente vai focar na demonstração direta, que é a prova direta, a prova por contradição e a prova por redução ao absurdo, certo? Lembrando que a gente não vai sair daqui sabendo demonstrar todos os tipos de teorema, tá, pessoal?
a gente vai sair daqui sabendo o que significa cada uma e quais são as técnicas de cada uma, certo? Bom, pessoal, então vamos começar aí com a demonstração direta, onde a gente vai fazer uma demonstração direta, né, que é a mais simples que a gente vai ter, onde a gente vai considerar a hipótese como verdadeira. A gente vai acreditar que aquela hipótese é verdadeira, certo? A gente tem que considerar ela como verdadeira. E vai mostrar que a tese, ela também é verdadeira, certo? Bom, então primeiro aí a gente tem que identificar quem que é a hipótese, quem que é a tese, para a gente poder assumir quem que é verdade, o que a gente quer demonstrar que é verdade. Primeira coisa, observe esse se então. O se aqui então significa o quê? O conectivo, não é? E ele separa certinho quem que é a tese e quem que é a hipótese. Olha aqui, ó. Quando a gente vê N e M são números pares, isso daqui é o quê? A hipótese, a gente tem como verdade. E a gente quer demonstrar o quê? N mais M também é um número par, certo? Então a gente tem isso daqui como hipótese, isso daqui como que a gente quer demonstrar que é verdade, né? Que é a tese. Bom, o que está falando essa frase? Que uma soma de números está falando que vai ser par, né? Quando N e M forem par, certo? Esse não é o único caso, tá? A volta aqui não é verdade. Na verdade, não é a única verdade, né? Depois a gente pode ver aí. Mas a ideia é, né? Se esses dois forem par, então a soma deles também vai ser par. Isso que a gente vai mostrar, certo? Bom, primeiro aí, a hipótese, ó, que é a... Vou colocar de verde aqui, ó. É exatamente essa frasezinha que eu coloquei em verde aqui, ó. N e M são números pares e a tese, né, que é o que aqui, ó, é que N mais M também é par. Bom, aí a gente vai ter uma relação do tipo P implica Q. Se P, então Q. Bom, então a gente vai utilizar aí ferramentas, né, da nossa hipótese, né? Ele falou o seguinte, N e M são números pares. O que significa o número ser par, pessoal? Ele é o quê? Divisível por 2. Eu consigo pegar esse número e dividir ele por 2, vai dar um número inteiro ainda, certo? Se eu consigo dividir ele por 2, então vai existir um número tal que eu consigo multiplicar por 2 e dar ele. Certo? Por exemplo, se é um número par, então é o 16. Então eu consigo pegar o 8, multiplicar por 2 e dar 16. É o 14, eu consigo pegar o 7, multiplicar por 2 e ser 14. E assim por diante, tá? Então o N, eu consigo escrever, ó, da hipótese, N pode ser escrito como 2 vezes um número. Certo? Então, vou colocar aqui cá um número inteiro qualquer. E M também. O M eu também consigo escrever, né? Então, M pode ser escrito da forma 2 vezes Q, onde Q é um número inteiro também, certo? Então, vou colocar aqui, ó, onde K e Q são números inteiros. Então, isso daí eu peguei da hipótese, ó. Não neguei nada, né? Não falei, não peguei nenhum artifício a mais, só peguei aqui que a hipótese me deu, né? Que eu posso escrever isso com N e posso escrever isso com N, certo? Bom, agora o que ele fez? Ele somou esses dois números. Então eu vou somar o que eu escrevi aqui de N e o que eu escrevi aqui de N, certo? Dessa forma, teremos. Então eu posso pegar o N, né, que eu tenho aqui, ó, N mais M. Então eu vou pegar N, eu escrevi como 2 vezes K, mais M eu escrevi como 2 vezes Q, certo? E daí o que eu vou ter aqui, ó, pessoal? Propriedade de multiplicação e soma tem a distributiva, né? Eu posso retornar com essa propriedade distributiva. Então eu posso colocar o 2 em evidência e somar o K mais Q. Bom, o K mais Q é um número inteiro. Soma de números inteiros, pessoal, é um número inteiro, certo? Então isso daqui, ó, pertence aos números inteiros, certo? Porque aqui o K e o Q tá nos números inteiros. Certo? Então tem o quê? Um 2 multiplicando o número inteiro. Então, independente do resultado, de 2 vezes algum número, vai ser um número par, certo? Ou seja, o que eu provei aqui, ó? Que pela minha tese, N mais M, pela minha hipótese, N mais M é um número par. Ou seja, eu provei que a tese também é verdadeira. Então, logo, N mais M é um número par, certo? Então, eu provei. Através disso, eu cheguei nisso. Sim, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai ver a demonstração por contraposição, né? O que significa isso? Ó, a gente tem aqui uma proposição do tipo P, se P, então Q. Quando eu falo em contraposição, eu estou fazendo o seguinte, eu estou negando a minha tese e chegando na negação da minha hipótese, certo? Então, contraposição é isso. Aí depois a gente utiliza aqui o método direto. Ah, professor, então por que eu preciso fazer contraposição? Não é que você precisa. Às vezes, alguns recursos que você utilizar em algum teorema de matemática, a contraposição vai ser muito importante. Está muito difícil provar isso daqui. Ah, então eu vou ver a minha contraposição. Por quê? Isso daqui são equivalentes, né? As duas coisas ali, ó, são equivalentes.
através da tabela verdade você consegue descobrir isso, né? Que essa proposição é equivalente a essa em todos os casos, tá? Ah, professor, mas não é simplesmente eu pegar e negar P e chegar na negação de Q? Fica mais fácil. Não, isso daqui não é equivalente a isso, pessoal. Né? Na tabelinha verdade você também vai saber que isso não é verdade. Eu posso até dar um exemplo bem rápido que não é verdade. Ó. Quando isso aqui vai ser falso? Quando isso for verdadeiro, isso aqui ser falso, não é? Quando o P for verdade e o Q for F, né? O Q for falso. No caso aqui, ó, se eu negar os dois e simplesmente assim, o que eu vou ter? Isso daqui vai ser o quê? O não P vai ser o quê? Se o P é verdade, o não P vai ser falso. Se o Q é falso, o não Q vai ser verdade. Uma falsidade implicando uma verdade vai ser uma verdade. Então, teoricamente, isso daqui seria uma verdade, né? Enquanto isso aqui seria uma falsidade. Então, tem valores lógicos diferentes, né? Independente aí de qualquer coisa, eles não vão ser iguais sempre. Então, não vai ser equivalente isso e isso. Certo? Agora, se vocês forem fazer a tabelinha verdade, vocês vão ver que esse vai ser equivalente a esse. E daí a gente pode usar isso daí que a gente chama de contraposição. Certo? Então, vamos fazer isso daqui nesse exemplo. Se N é par, então N também é. Bom, então vamos identificar aí os condicionais. Ó, o C aqui e o então aqui. Certo? Então, o que vai ser o meu P? O meu P vai ser exatamente isso daqui. Ó. Então, esse vai ser exatamente o meu P. Que está sendo implicado, né? O quê? Que N também é par. Então, esse vai ser o meu Q. Então, o que vai ser a minha hipótese? N é par. Então, N também é. Então, N também é o quê? Par. Né? Então, se N ao quadrado é par, N também é par. Certo? Então, a gente vai provar que N é par através de N quadrado ser par. Bom, então vamos fazer a contraposição. Ah, professor, não tem como eu fazer isso daqui de forma direta? Tem. Né? Mas aí, como eu estou mostrando para vocês a contraposição, eu peguei um exemplo aqui qualquer para a gente fazer a demonstração da contraposição. Certo? Então, vamos lá. Eu vou negar o quê? Então, eu vou negar isso daqui. Então, eu vou falar assim, N não é par. Eu falar que N não é par, pessoal, é a mesma coisa que eu falar o quê? Que N é ímpar, né? Então, o quê? Eu tenho aqui, ó. Se N é ímpar, então o que eu vou ter? N ao quadrado não é par. Ele não é par, então ele é ímpar. Então, N ao quadrado também é, certo? Então, eu vou ter exatamente essa contraposição aqui, eu tenho a proposição, né, que eu quero provar o teorema, e eu vou provar a contraposição desse teorema, que é equivalentes, né, que são equivalentes. Bom, então vamos lá. Vou escrever o N aqui, ele falou que N é ímpar. Né, então eu vou escrever um número ímpar, né, da forma ímpar. Eu escrever um número ímpar, pessoal, é só vocês pensar o seguinte, eu pegar um par e somar com 1. Né? Ó, pegar o 2 e somar com 1 vai dar o 3, 3 é ímpar. Vou pegar o 20 e somar com 1, 21 é ímpar. Então sempre você pegar um par e somar com ímpar, vai dar um número ímpar, certo? Então, eu vou pegar o 2K mais 1. Então, vou fazer o N igual a 2K mais 1. É um número ímpar, não é? Beleza. Então, eu tenho N é igual a 2K mais 1. Agora, eu vou fazer de forma direta, né? Que N ao quadrado também vai ser ímpar. Né? O que eu tenho que fazer aqui? Elevar o N ali ao quadrado, certo? Então, N quadrado vai ser igual a 2K mais 1 elevado ao quadrado. Então, eu vou levar isso aqui ao quadrado. Bom, como que eu faço? Como eu levo isso aqui ao quadrado, é só eu fazer o quê? É só eu fazer o quadrado perfeito, né? Quer dizer, esse aqui é um quadrado perfeito. É só eu fazer a distributiva, né? Que a gente já está acostumado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2 vai dar 4 vezes 1, 4. Então, 4K mais o quadrado do segundo, 1. Pessoal, para quem tem dificuldade nessa formulazinha, é só vocês fazerem o chuveirinho aqui, ó. 2K mais 1 vezes 2K mais 1, tá? Vocês vão fazendo isso daqui, ó, certo? É só fazer isso daqui. Aí vocês vão chegar nisso. Bom, eu vou olhar agora esse 1 aqui, ó, ele é muito importante pra mim. Por quê? Porque eu falei anteriormente que se eu pegar um par e somar com 1, eu vou ter um número ímpar, né? E eu olhando pro restante do que tem ali, ó, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 4K ao quadrado mais 4K. Eu consigo colocar o 2 em evidência ali? Consigo, né? Porque eu posso multiplicar algum número por 2 que vai dar 4, que é o próprio 2 aqui também. Por que eu estou pensando nisso, pessoal? Porque aí eu vou ter certeza que eu vou ter um número par ali. Né? Então eu consigo escrever isso daqui, ó, como 2 vezes. Aí eu faço 2 dividido por 4 vai dar 2. Mais 2 dividido por 4, 2 também. Mais 1. Então eu posso chamar isso aqui, sei lá, de qualquer número, um L aí. Então vai ser 2 vezes L mais 1. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui, ó, um número ímpar. Por quê? 2 vezes um número inteiro mais 1, né? Eu não falei, o K aqui, ó, eu não coloquei, né? Mas K aqui é um número inteiro, tá? Ó, se K é um número inteiro, então K ao quadrado também é um número inteiro. 2 vezes um número inteiro é um número inteiro.
E um número inteiro mais um número inteiro é um número inteiro. Então, o L aqui, ó, é um número inteiro, tá? Então, isso daqui, ó, é um número inteiro, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Como o n é ímpar, seja um k pertencente aos inteiros, onde isso aqui vai valer. Né? Eu consigo escrever o n dessa forma. Ah, o n é 1, professor, como que eu vou escrever? O k, então, é 0. Ah, o n é 4, o n é 5, no caso, então o k é 2. Né? Então, tem várias formas, todos os tipos de formas de n ímpar eu consigo escrever assim. E daí segue isso. Então, eu saí o quê? Eu saí disso daqui, ó, n ao quadrado, e cheguei que ele vale isso daqui, que é o número ímpar. Certo? Então, através da contraposição, eu provei que isso daqui é verdade. Eu nem preciso voltar nisso daqui, tá? Eu provar que a contraposição é verdade, então ela também é verdade. Certo? Bom, então vamos fazer a próxima demonstração, que é a demonstração por redução absurda, ou simplesmente por absurdo, como está aqui, né? O que vai dizer isso pra gente? Qual que é a técnica que utilizar? A gente tem uma proposição, P implica Q, né? Onde a gente vai considerar o P ali como verdade. Então, P é verdade pra gente, né? A hipótese pra gente, ela é uma verdade. E a gente vai considerar como não Q sendo verdade. Ah, professor, mas isso é uma equivalência? Não, a gente não está trabalhando com equivalência. O que é o intuito aqui? A gente vai pegar isso daqui e a gente vai destrinchar a nossa hipótese através da negação da nossa tese. Então, a gente vai negar a tese, utilizá-la na hipótese e vai construindo alguma coisa que vai chegar. E o que a gente chegar tem que ser uma mentira. De acordo com o que a gente afirmou aqui na tese, na hipótese, desculpa. Certo? Então, a gente vai considerar isso daqui, utilizar a negação da tese e sair a demonstração. Né? Por exemplo, aqui, ó, tem aqui, ó, demonstra que raiz de 2 é um número irracional. Ah, professor, mas eu não consigo escrever na sentença P, então o quê? Você não consegue, porque aqui já tem o que direto? O quê? A gente já, independente da nossa hipótese, raiz de 2 é irracional. Então, eu posso considerar, sei lá, qualquer hipótese que não seja dependente disso, né? Raiz de 2 é racional ou irracional, porque é o que eu quero provar. Né? Então, sei lá, considero P como qualquer coisa e vou negar Q. Né? Como assim qualquer coisa? Professor, você vai chegar numa coisa que você tem certeza que vai ser falsa. Sei lá, como, sei lá, um 2 multiplicado um número vai ser um número ímpar, por exemplo. Isso é uma falsidade, você sabe que é uma falsidade. Mas não precisa estar explícito aqui a nossa hipótese. Tá? Para ficar mais claro aqui, ó, depois eu vou deixar isso aqui como exercício, tá? Só para vocês verem. Ó, n mais 3n mais 2 é ímpar, então n é ímpar. Então o que eu teria que fazer aqui? Bom, eu consideraria isso aqui como verdade, né, minha hipótese, e negaria minha tese. O que é negar minha tese? É o n ser par. Se o n é par, eu consigo escrever ele como 2k. E daí eu coloco 2k aqui e vou sair na demonstração. Daí eu vou chegar aqui daqui, ó, vai ser um absurdo, porque eu tenho que considerar isso aqui como ímpar, certo? Então é dessa forma que a gente demonstra aí a redução por absurdo, certo? Bom, já que a gente não tem essa hipótese, a gente pode considerar qualquer hipótese que não dependa disso, né? Então vai ser um pouquinho mais legal de fazer, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aí, pessoal, se esse daqui é a minha tese, então a gente tem que negar a tese. Então considere, suponhamos, né, no caso, suponhamos que raiz de 2 não é irracional. Se ele não é irracional, ele é o quê? Racional. Então suponha que raiz de 2 é racional, certo? Então neguei aí a tese. Agora, disso aqui que a gente vai ter? O que é um número racional, pessoal? É um número que eu consigo dividir o número que resulta de uma fração, né? De um número dividido por outro. Então, podemos escrevê-lo em forma de fração. Como assim, professor? Olha, gente, o conjunto dos racionais, todos eles, você consegue escrever em forma de fração, tá? Então, ele pode ser uma dízima? Pode, mas ela tem que ser uma dízima periódica para você conseguir escrever em forma de fração. Então, todos os números que estão lá no conjunto dos racionais, você consegue escrever como uma fração. Os irracionais você não consegue, né? Então, eles não estão dentro do conjunto lá, eles não contêm os naturais, nem os inteiros, tá? Porque eu posso escrever eles em forma de fração, né? Sobre 1. Aqui eu não consigo escrever nenhum em forma de fração, tá? De números inteiros. Com números inteiros, né? Com números inteiros. Ou seja, o que isso quer dizer? Então, se eu estou considerando a raiz de 2 como racional, então eu consigo escrever ele como forma de fração com números inteiros. Então é o quê? Considerar escrever o raiz de 2 igual a A sobre B, certo? Onde A e B é um número inteiro,
certo? Bom, pessoal, olha a relaçãozinha que a gente chegou. 2b ao quadrado é igual a ao quadrado. Né? Se eu estou pegando um 2 vezes o número inteiro, eu tenho que resultar no número par. Né? 2 vezes o número inteiro resulta no número par. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Daqui a gente tem o quê? Temos então que a ao quadrado é par. A gente vai ter isso daqui. A gente acabou de provar que se o número ao quadrado é par, então o próprio número dele ali é par. Então A é par. Então A é par, certo? Isso daqui, ó, provado anteriormente. A gente acabou de provar isso daqui. Bom, então eu tenho que A ao quadrado é par, então A é par. Né? A gente já acabou de provar isso daqui. Se a gente tem que A é par, então eu consigo escrever A como o quê? Como 2 vezes o número inteiro, 2 vezes K. Certo? Bom, então eu consigo escrever A como sendo 2K, porque eu falei que lá que A é um número par. Então, se eu consigo escrever isso, olha, eu vou ter aqui o quê? 2b ao quadrado é igual a 2k ao quadrado, né? Por quê? Porque 2b ao quadrado é igual a ao quadrado, certo? Bom, aí eu vou ter essa relaçãozinha aqui. O que eu posso sair daqui? Eu vou ter que isso daqui, 2b ao quadrado é igual 2k ao quadrado é a mesma coisa que 4k ao quadrado, né? 2 ao quadrado e k ao quadrado, certo? Bom, posso passar o 2 dividindo, né? Simplificar isso daqui. Quando eu passo 2 dividindo, vai ficar 4 dividido por 2 vai dar 2 e aqui vai ficar sem o 2. Então vai ficar b ao quadrado é igual a 2 vezes k ao quadrado. Bom, então eu cheguei que b ao quadrado é igual a 2 vezes um número, que é um número inteiro, né? Esse daqui é um número inteiro. Bom, então b ao quadrado é par. Então b ao quadrado é par. Bom, se b ao quadrado é par, b é par. Então o que a gente chegou? Que a é par e b é par. Se a é par e b é par, então eu posso dividir os dois por 2, não posso? Então se eu vou ter o quê? Uma fração onde eu consigo dividir a por 2 e b por 2, ou seja, não é uma fração irredutível, eu consigo simplificar ela. Uai, peraí, então sempre quando eu for tentar colocar o raiz de 2 em forma de fração, eu vou conseguir o quê? Uma fração que eu posso simplificar. Mas, pessoal, até coloquei aqui antes, né? Mas olha aqui, ó, eu posso pegar um número racional e escrever ele como fração redutível. Mas aí eu vou conseguir dividir até chegar numa fração irredutível, que é o 3 sobre 2, eu não consigo dividir mais. E daí, se eu acabei de provar que sempre raiz de 2 vai ser escrito como A sobre B, onde A e B, ou A sobre B não vai ser irredutível, eu sempre vou conseguir simplificar por 2, então eu não consigo escrever o raiz de 2 como fração irredutível. Então, logo, não é possível escrever raiz de 2 como fração irredutível. Certo? Então, logo não é possível escrever raiz de 2 como fração irredutível. Se eu não conseguir escrever raiz de 2 como fração irredutível, então ele não pode ser um racional. Portanto, a gente chega no absurdo, né? Porque a gente falava que raiz de 2 era racional, então a gente chega aqui que não. Portanto, raiz de 2 não é racional. Logo, raiz de 2 é irracional. Certo? Então, daí é uma demonstração por absurdo. Essa demonstraçãozinha é um pouquinho mais complexa, mas é sempre elementos que a gente já tem aí, né, pessoal? É número par, dividir racional, fração irredutível, tudo que a gente já sabe, né? A gente só usou aí junto para demonstrar isso daqui, que é uma demonstração bem famosa aí na matemática. Às vezes vocês vão ver outras disciplinas aí e vocês já vão estar sabendo fazer. Esqueci de colocar nas outras demonstrações, pessoal, o quadradinho aqui, ó. Sempre no final da demonstração coloca um quadradinho, assim, ó, como queríamos, né? Então coloca esse quadradinho aí, que significa que você já provou, já fez a demonstração, certo? Bom, pessoal, a próxima demonstração é a demonstração por indução, que vocês vão ver em outra disciplina, certo? Ainda esse semestre, eu acho, ou no próximo, mas vocês já vão ver essa próxima demonstração, então eu não vou entrar em detalhes nela aqui, tá? Então a gente já acaba por aqui, vou passar os exercícios para vocês fazerem e entregarem na aula de exercício, certo? Bom, pessoal, então eu passei mais alguns exercícios aqui, ó. O exercício 11 está falando o seguinte: dado condicional, se P é primo, então P é igual a 2 ou é ímpar. Né? Então, você vê os números primos, né? Então, ou ele é 2 ou ele é ímpar. Determina a contrapositiva disso. E a recíproca. Não precisa demonstrar, tá, pessoal? É só para vocês provarem isso daqui. Certo? Exercício 12 aí, ó, pessoal. Prove o seguinte resultado. Se A e B são números inteiros pares, então A vezes B é par.
Então olha aí, observa lá que ele não está falando para você provar por alguma técnica, não, algum método, né? Só está falando para você provar. Então você pode escolher, tá? O 13 já, ó. Utilize a técnica da contrapositiva e prove que se 3n mais 2 é ímpar, no qual n tem que ser inteiro, então n é ímpar, né? Já dei uma dica desse daqui, né, na demonstraçãozinha passada, pra gente provar isso daqui, certo? Bom, o exercício 14, pessoal, fala o seguinte: identifique o erro abaixo e justifique. O que tem aqui? É uma espécie de uma demonstração, na verdade uma mostração, né? Ele faz algumas manipulações. E ele chega o quê? Que 2 é igual a 1. Como assim 2 é igual a 1? Isso aqui é falso, né? Obviamente é falso. E daí o que ele faz? A igual a B, depois ele multiplica A dos dois lados, então fica A ao quadrado A vezes B. Ele subtrai B ao quadrado dos dois lados, posso fazer isso. Ele corta esse A menos B. Depois, A igual a B, ele coloca A igual a B, então B mais B é 2B. 2B igual a B, cortou os B, então ficou 2 igual a 1. E aí, onde que ele errou nessa passagem? Porque ele tem que ter errado em algum lugar, concorda? Porque ele chegou que 2 é igual a 1, 2 não pode ser 1. Isso aqui é o quê? É um absurdo. Isso aqui não pode acontecer, certo? Exercício número 15, pessoal. Falando o seguinte: responda a pergunta abaixo utilizando a redução ao absurdo. Algum dia será possível criar um programa de computador que sempre ganha no xadrez? Aí você pode falar: nossa, professor, mas não tem nenhuma proposição aí, é uma pergunta, como que eu vou provar em redução ao absurdo? Uai, responde essa pergunta, vai ser uma proposição, não vai? Eu já falo aqui, não vai ser possível, não é possível. Eu quero saber o porquê que não é possível. Então considere que é, daí você vai chegar no absurdo, certo? Bom, então vou deixar esses exercícios aí, né, até o 15, para a próxima aula, todo mundo respondendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem nesses 15 exercícios aí, pessoal, só você comentar aqui, comentar lá no Teams, entrar em contato comigo, tá? Que eu sano aí todas as dúvidas de vocês, certo? Então fica aguardando vocês aí na próxima matéria, né, que a gente já finalizou aqui a parte de introdução à lógica.